faço para receber pensão alimentícia? Dá para aumentar o valor estipulado? E agora, bem? E agora? E agora? E agora? Sim, dá para aumentar o valor da pensão alimentícia. Neste episódio, vou falar como solicitar a pensão para a criança ou adolescente que ainda não acessa esse direito e como pedir a revisão para um possível aumento, mas também como solicitar a pensão alimentícia para o filho. Até o final do episódio, você entenderá com mais profundidade sobre esse tema tão desgastante para algumas pessoas, mas necessário para a garantia dos direitos básicos de uma vida. Todas as informações que vou dizer aqui podem ajudar muita gente. Bora compartilhar nos grupos do Zap e redes sociais? Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora, PEN. É importante você saber que a pensão alimentícia não é um direito apenas para descendentes, ou seja, filhos, filhas e filhos. Mas como o assunto é amplo, este episódio será direcionado à pensão alimentícia somente nesses casos. Outro ponto de atenção é que ao decorrer do episódio, todas as medidas e passo a passo são referentes a crianças e adolescentes e nos casos de jovens maiores de 18 anos até os 24 anos, será destacado sempre que o ato valer para este grupo também. E quem pode receber a pensão alimentícia? A pensão alimentícia pode ser um direito dos filhos até atingirem a maioridade, ou seja, os 18 anos de idade, ou se estiverem cursando pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tiverem condições financeiras para arcar com os estudos. A pensão deve ser paga até os 24 anos. E para a pessoa grávida, que não pode arcar com os custos iniciais da gestação. Para cada situação, é necessário apresentar documentos e comprovações, mas todos os casos estão dentro do processo de pensão alimentícia. Como vimos, pensão alimentícia não se trata apenas de comida, mas também de toda a renda que é necessária para manter uma qualidade de vida. E quais são os direitos de quem recebe a pensão alimentícia? É direito receber um valor que seja o suficiente para ter condição de se alimentar, se vestir, estudar e cuidar da própria saúde. É direito de quem recebe solicitar a revisão do valor da pensão sempre que houver alguma modificação no estilo de vida, como custos adicionais em acompanhamento médico ou ao decorrer do crescimento da criança com o aumento das necessidades. E também tem direito ao 13º e férias de quem paga a pensão. Por exemplo, se a pessoa tirar férias, quem recebe a pensão também receberá o proporcional. E o que é pensão alimentícia de acordo com a legislação brasileira? A pensão alimentícia é um valor que é descontado mensalmente da pessoa que foi destinada a realizar o pagamento na conta da pessoa beneficiária, por conta de uma decisão judicial, ou seja, a pensão alimentícia é uma obrigação prevista em lei. No geral, a criança ou adolescente mora com a mãe, e é o pai quem faz o pagamento para arcar com os custos básicos para a sobrevivência de uma criança ou adolescente, como alimentação, moradia, saúde, roupas, lazer, despesas escolares, convênio médico, medicamento, entre outras emergências. E isso é para que, no final, a criança, adolescente ou jovem tenha acesso à sua sobrevivência de forma digna. A pensão alimentícia é um direito previsto em diferentes leis, como na Constituição Federal, no Código Civil de 2002, na Lei de Alimentos de 1968 e no próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando solicitar a pensão alimentícia? Dá para pedir
a partir do momento que ocorre divórcio ou separação, mesmo que seja de uma união estável de responsáveis. E caso a pessoa não tenha sido casada legalmente e nem tenha vivido junto, ela também pode solicitar a pensão. Pode ter sido só um lance, uma ficada, que resultou na gestação. Isso não é um obstáculo para solicitar a pensão, que é um direito da criança e obrigação de responsáveis legais, independente do estado civil. A ligação do responsável com a criança pode ser apresentada em diversos meios, como, por exemplo, o reconhecimento voluntário do pai ou da mãe sobre a filiação. E isso é feito mediante uma declaração de reconhecimento de paternidade em cartório. Ou a Justiça pode definir sobre isso por meio da presunção legal de paternidade, que é quando avalia todas as ligações da mãe com o pai, por exemplo, em situações quando a criança nasce dentro do casamento ou até mesmo no tempo que estavam ficando. Outra possibilidade também é que o próprio juiz do processo da pensão alimentícia pode determinar o teste de DNA, quando o pai se nega a reconhecer a paternidade. Agora, no caso da mãe não querer que o pai assuma a criança e recusar realizar o teste de DNA, o pai pode mover uma ação de investigação de paternidade na justiça. Se o teste de DNA confirmar a paternidade, o pai será legalmente reconhecido como genitor da criança e poderá ser obrigado a pagar a pensão alimentícia. Chegou a hora de solicitar a pensão. Se você é a pessoa responsável pela moradia fixa da criança, o primeiro passo é separar os seguintes documentos: sua carteira de identidade ou certidão de nascimento ou de casamento, CPF e comprovante de residência, e a certidão de nascimento ou carteira de identidade, o RG da criança. Depois de juntar esses documentos, vá até o fórum mais próximo da sua residência. Para verificar os endereços, entre no Google e escreva Fórum mais próximo de mim. O horário de funcionamento aqui na cidade de São Paulo para este atendimento é entre 1h e as 5h da tarde. O pedido da pensão alimentícia pode ser realizado pessoalmente no fórum ou por intermédio de um advogado. Mas não se preocupe se você não tem um. Posteriormente, o caso é designado para a Defensoria Pública, sem nenhum custo. O processo judicial da pensão alimentícia geralmente pode levar de 1 a 3 meses ou mais tempo, dependendo do caso e também do tribunal que está sendo julgado. Quando a pensão alimentícia é um acordo entre responsáveis, existe uma ação consensual e o juiz apenas valida esses combinados, tornando mais fluido o processo. Desta forma, são apresentados os valores e métodos de pagamento previamente estabelecidos. Agora, se houver divergências entre as partes, aí ocorre a disputa judicial até que o juiz dê a sentença. Quem deve pagar a pensão alimentícia? O pagamento da pensão alimentícia é obrigação de quem não tem a guarda do filho, ou seja, aquele que não mora com a criança, adolescente ou jovem e nem responde por seus atos. Se você já ouviu casos onde avós ou avós pagam a pensão pelo neto, por exemplo, isso acontece também, mas quando a mãe recorre na justiça, comprovando que o pai da criança não está pagando e que o avô e a avó possuem condições para arcar com esses custos. Resumindo, quem não tem a guarda é responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, esse auxílio financeiro, já que a outra parte já arca com os demais custos para a sobrevivência daquele ser. E quem paga também tem direitos como abrir um processo de prestação de contas para o responsável do beneficiário a fim de receber informações sobre o que está sendo feito com o valor da pensão, solicitar uma revisão do valor da pensão alimentícia e também o direito de que a pensão alimentícia seja feita judicialmente e não por acordo verbal. Aí você pode perguntar, tá?
entendi que na maioria das vezes, quem não tem a guarda paga a pensão. E nos casos de guarda compartilhada, como fica a questão da pensão alimentícia? A guarda compartilhada é quando os responsáveis possuem direito igual de exercer a guarda do filho com menor de 18 anos. Por exemplo, na prática, a criança ou adolescente costuma ficar períodos iguais com os responsáveis, tipo 15 dias com um e 15 dias com o outro. Mas mesmo na guarda compartilhada, a filha, o filho ou filha tem uma moradia fixa e a pessoa responsável, pai ou mãe, que não foi definido como residência fixa dessa criança, deve pagar a pensão alimentícia. Lembrando que sempre deve ser definido o que é de melhor interesse e escolha para a criança. Falar sobre pensão alimentícia é falar sobre os seus filhos e tudo que envolve essa vida, inclusive o quanto pode ser conturbado esse processo. Aqui estamos falando de forma prática para que todos tenham acesso à informação para fazer o corre necessário para garantir direitos. Em caso de guarda compartilhada, o que pode ser considerado pelo juiz é o responsável pela pensão fazer acordos para pagar de outras maneiras, como, por exemplo, pagar diretamente a mensalidade da período escolar ou o plano de saúde. E como é definido o valor da pensão alimentícia? O juiz avalia as necessidades da criança sem inviabilizar a sobrevivência de quem paga e de quanto essa pessoa recebe financeiramente. O pagamento é feito em dinheiro, seja por depósito em conta ou desconto na folha de pagamento. Geralmente, a pensão alimentícia é calculada sobre o valor da renda mensal do pagante. E sim, existe um percentual. A pensão é fixada em 20% da renda quando se tem apenas um filho. Quando se tem mais de 2 filhos com a mesma pessoa, o percentual passa a ser 30%, podendo ser superior no caso de mais descendentes. Por exemplo, se você tem um filho e o pai dele recebe R$2.000 por mês, a pensão que ele vai ter que pagar é de R$400 por mês. Mas também existem os casos de filhos em relações diferentes. Em casos de 2 filhos com companheiros diferentes, costuma ser em 15% para cada um. Se forem 3, 10% para cada. Varia de caso a caso. Quando o salário de quem paga a pensão alimentícia ou o salário mínimo é atualizado, a pensão alimentícia também pode ser. Tá, mas acho que o valor definido não foi justo. Como solicitar um aumento? Para isso, você precisará provar na justiça que a pensão não é compatível com os gastos da criança. Esse processo é solicitado na Defensoria Pública do seu estado. Aqui em São Paulo, o agendamento pode ser feito através do site www.defensoria.sp.def.br pelo assistente virtual que fica disponível nos dias úteis das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Ou ligando no telefone 0800 773 4340 em dias úteis das 7 da manhã às 7 horas da noite. Separamos outras dúvidas sobre pensão alimentícia. Compra no mercado de roupas, sapatos ou material escolar são válidos como pensão alimentícia? Depende. Só é válido se for determinado por um juiz. A prática padrão é o valor depositado na conta. Em casos de casais homoafetivos, como funciona a pensão alimentícia? Da mesma forma que funciona para casais héteros, além de ser amparado legalmente pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, desde 2011. Quando o responsável fica desempregado, como fica a pensão alimentícia? Mesmo com desemprego, a pensão alimentícia deve ser paga, pois as necessidades da criança, adolescente ou jovem
devem ser prioridade, independente da situação financeira dos responsáveis. A Justiça pode tomar algumas medidas, mas vai de caso a caso, como a redução da pensão alimentícia. Em alguns casos, quando o responsável não paga a pensão por N motivos, ou até quando não é possível localizá-lo, também existe uma ação chamada solidariedade complementar no dever familiar, que pode ser direcionada para avós se tiverem condições de arcar com as despesas. Agora, nos casos em que o responsável não paga a pensão alimentícia, o que fazer? Você pode procurar a Defensoria Pública para recorrer na Justiça, solicitando o pagamento da pensão. Os canais de contato com a Defensoria Pública são os mesmos que já foram citados neste episódio. Com essa ação, o responsável pagante pode ter a penhora de bens, que é quando a conta bancária e bens de valor como o carro são usados para pagamento da dívida. O devedor também pode ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa. E o não pagamento pode levar à prisão, que pode ser determinada já com a primeira parcela em atraso e pode durar até 3 meses em regime fechado. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem para a gente. E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso Zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Jumapili na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano no toque das artes e Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!